E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, sem ânimo nenhum, mas eu volto para falar com vocês já já, vamos lá ver. Nesse jogo aí, né, entre Botafogo e Palmeiras pela Libertadores, vai ser na quarta-feira e claro, você vai ver ao vivo na Globo depois de renascer. O Juventude é o terror dos cariocas. Eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Venceu Vasco e Flamengo no Brasileirão. E agora bateu o líder Botafogo. O time gaúcho chegou a abrir 3-0. Gols do Danilo Boza, do Carilho e do Marcelinho. Vem cruzamento, segundo pau pro Marcelinho! Gol! O Botafogo até reagiu, Cuiabano de cabeça. E depois o Marçal, mas não conseguiu empatar. 3-2. Mesmo com a derrota, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão. Todinha juntinho comigo. A gente se encontra quarta-feira, Big Boys. Pra quem não sabe, Big Boys é o quê, Vene Casagrande? Perdão. Palmeiras! Sabe o que ele falou aqui no meu ponto? Ele disse... Eu digo ao povo que eu fico falando Big Boys, mas às vezes ele não tá, né? E ele tava de férias. Olha que palhaçada. E aí, ele chegou e disse, como essa semana é uma semana decisiva, estarei aqui. Ah, Big Boys! Meu fogão perdeu? Perdeu. Mas olha o lado bom. Estava 3-0, eu tava desesperada, xingando o povo todo. E aí, quando chegou no 3-2, eu já tava em pé, dizendo, te amo, empata, empata, empata. Tá? Não deu, mas tem alguns pontos a serem ditos. Eu acho que o John Texas vai contratar outro atacante. A defesa tá tranquila. Calma lá. Roda o VT e na volta eu tenho uma coisa pra dizer. Drone. Líder do Brasileirão, o Botafogo visitou o Juventude no estádio Alfredo Jaconi e saiu atrás do placar logo aos 9 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, Alan tentou afastar de cabeça e a bola bateu no peito de Danilo Boza, que fez 1-0 Juventude. Sem medo de pressionar o líder, o time gaúcho foi para cima e após cruzamento na medida, o equatoriano Carrilho ampliou o placar ainda no primeiro tempo, 2-0. E não parou por aí. Em cruzamento de Nenê, Marcelinho se jogou para fazer o terceiro do Juventude. Tentando reagir, o Botafogo foi para o ataque. Após cruzamento para a área, Cuiabano cabeceou e encobriu o goleiro Matheus Klaus, diminuindo o placar, 3-1. Depois foi a vez do lateral Marçal acertar um belo chute para colocar fogo no jogo, 3-2. Apesar do alvinegro terminar melhor a partida, o resultado permaneceu. Juventude 3, Botafogo 2. Mesmo com a derrota, o Glorioso segue na liderança do campeonato. Primeira coisa, pra quem não sabe, quarta-feira o Botafogo tem talvez o jogo mais importante do ano pra ele, né? Que é o jogo da Libertadores contra hoje o maior rival pro Botafogo, que é o Palmeiras. Então, assim, um jogo de muita importância pro clube. O que o Arthur fez, que a gente entendeu ali, é que ele deu uma poupada aí pra esse jogo do Juventude, pensando, já mirando o jogo de quarta. Ah, Fernanda, mas tem dinheiro, tem elenco, tem que jogar todo jogo. Calma lá, o futebol não é por aí. Realmente, quarta é um jogo com muita exigência física e também mental. Então, acho que eu concordo com a questão do Arthur poupar. Agora, a grande pergunta do torcedor, e eu acho que não só do Botafogo, o Vene faz essa pergunta aqui várias vezes, se você começa poupando, por que você não começa com o titular e depois tira no segundo tempo e já bota o reserva, do que você bota o reserva e depois você corre atrás do resultado? Eu tô vendo muita gente fazer essa pergunta, você já fez essa pergunta várias vezes pro Tite nesse programa, por que não começa e depois troca? Você tem essa resposta, Vene Casagrande? Eu não tenho essa resposta, mas essa pergunta eu faço em determinados jogos. Nesse caso aí do Botafogo contra o Juventude, eu acho que o Arthur Jorge fez extremamente correto. Eu também acho. Eu acho que foi uma decisão extremamente correta. O meu ponto é o seguinte, eu vou falar aquilo que eu falei quando o Flamengo enfrentou o São Paulo, com vários jogadores poupados, um time praticamente reserva. Isso não é justificativa para jogar muito mal, como o Flamengo jogou contra o São Paulo durante 90 minutos e como o Botafogo jogou muito mal diante do Juventude no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou. Mas a partida que o Botafogo fez no primeiro tempo foi uma partida terrível, assustadora. Não é nenhum absurdo o Juventude ter feito ali 2, 3-0 no primeiro tempo. Então, esse é o ponto.
O problema não é poupar, vai ter jogo que você vai ter que poupar, a verdade é essa. O Arthur Jorge fez certo. Poupou pensando num jogo que é extremamente importante, e eu concordo com você que é o jogo mais importante do Botafogo na temporada, diante do Palmeiras. Obviamente tem um jogo da volta também, sim, pela Libertadores. Claro. Fez certo. Agora, não é certo jogar da maneira que jogou no primeiro tempo. Isso precisa ser corrigido. Independentemente de quem entra em campo ali, tem que fazer um jogo digno. E era assim, com todo respeito ao Juventude, não era um time assustador, embora seja do Alfredo Jaconi. Mas o Botafogo, assim, de verdade, me espantou muito de maneira negativa no primeiro tempo. No segundo tempo, se ajustou ali e vou além. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, é capaz do Botafogo ter arrumado esse empate aí, porque de fato pressionou bastante nos minutos finais. Mas a gente não pode desprezar o adversário, assim. O Juventude não tá de bobeira. O Big Boys lembrou uma coisa muito importante: o Jair Ventura é um cara muito estratégico, principalmente quando ele encontra os times com maior investimento. Ele tem uma estratégia sempre de neutralizar a fonte do jogo, né? E aí ele vai neutralizando e vai tentando. E foi o que ele fez no primeiro tempo com o Botafogo. Tem também, a gente olha o lado do Botafogo que não fez uma boa partida, mas também tem o mérito do Juventude, que conseguiu anular algumas peças. Agora, Pedrosa, eu tenho uma opinião sobre esse jogo. Eu já tinha, e isso ficou muito nítido pra mim. Em algum momento da temporada, o Júnior Santos, ele era um cara importante ao ponto de, sem o Júnior Santos, o Botafogo não é o Botafogo. No ano passado, sem boas atuações do Tiquinho e do Eduardo, o Botafogo não era o Botafogo. E nesse momento da temporada eu digo, tem dois personagens que, se eles não estiverem em campo, o Botafogo não é o Botafogo. Um é o Bastos e o outro é o Luiz Henrique. Na minha opinião, com o John, são os 3 jogadores mais importantes neste momento da temporada do Botafogo. Eu vou ampliar esse debate, Fernanda. Relembra comigo aqui qual foi o time titular do Botafogo do meio pra frente ontem. Danilo Barbosa, Alan, Oscar Romero, Thiago Almada, Carlos Alberto e... Quem foi o quarto? Carlos Alberto. Carlos Alberto, Thiago Almada, Oscar Romero. Sim. Alan, Danilo Barbosa. Sim. Esses jogadores não jogam juntos. Não. O Thiago Almada não tem entrosamento nenhum com o Oscar Romero. O Carlos Alberto não tem entrosamento nenhum com o Oscar Romero. Foi o Matheus Martins também. Matheus Martins, outro, era a peça que estava faltando do entrosamento. Tentando lembrar. Esses jogadores não são entrosados. Alguém acha que a produção ofensiva do Botafogo no primeiro tempo foi precária porque esses jogadores são ruins? Não. É claro que não. É falta de entrosamento. É falta de jogadores que não são entrosados. E aí eu vou só finalizar o comentário aqui. John Textor contrata zagueiro. O Botafogo vai perder títulos de novo nessa temporada porque não tem zagueiro de alto nível. Porque quando o Bastos não joga, a zaga do Botafogo sempre sofre. E mesmo assim, mesmo o Bastos e o Barbosa jogando, o Botafogo precisa contratar zagueiro. Não tem zagueiro. Olha aqui, daqui a pouco eu quero saber da Nadine. Teve um empurrão na área muito parecido com o do Halter, que já foi marcado em uma outra oportunidade contra o Cuiabá. Será que foi pênalti? Será que não foi? Nadine já vai falar sobre isso. E olha aqui, teve polêmica de um empurrão no Carlos Alberto. A gente vai ver o que a Nadine Bastos achou. Fala, Nadine. E no jogo de Juventude Botafogo, o Botafogo reclamou de um possível pênalti que não teria sido marcado no Carlos Alberto. O árbitro que estava próximo do lance entendeu como contato normal de jogo. E na minha opinião isso não é lance para árbitro de vídeo. E sim, o árbitro em campo tem que interpretar se aquele contato foi faltoso ou não. O Carlos Alberto está correndo em direção ao gol e quando ele percebe que o cruzamento foi feito nas suas costas, ele para de correr para tentar mudar de direção. E tem um contato com o jogador do Juventude que também vai mudar de direção. Na minha opinião, é um contato normal de jogo. Não entendo que isso é lance para marcar a penalidade. Mas a falta de critério da arbitragem brasileira é o que gera muitas reclamações, pois em alguns lances parecidos como esse, pênalti já foi marcado. Eu achei pênalti no Carlos Alberto, como eu achei no Halter, do Halter também, que eu falei, pô, o Halter não pode fazer um pênalti desse. Gente, você empurrar o cara pelas costas assim, blum, ele tá mudando de direção, não tá mudando de direção, mas ele foi empurrado. Tá impedindo ele de disputar a jogada. Exato, pra mim foi pênalti no Carlos Alberto. Pra você também, Venê? Concordo, também acho que eu também achei que foi pênalti no Lucas Halter, que ele fez a pênalti no dia que eu falei, meu Deus, como é que faz um pênalti bobo? É um pênalti bobo, que você empurra, faz a carga nas costas, tá aí, muito bem. Olha aí. Bom, família, tá aí, né? Botafogo mais uma vez decepcionando a sua torcida. Galera, eu não me lembro de ter ficado tão puto com o Botafogo como eu fiquei ontem. Nem ano passado eu fiquei puto do jeito que eu fiquei com o Botafogo ontem. Dia dos Pais, jogo 11 horas da manhã, quebrou totalmente o clima. Vocês têm uma ideia, eu até esqueci de tirar foto com meus filhos. Passaram comigo, eu tenho 2, passaram comigo, ficaram comigo. Mas eu não tive clima de tirar foto. Não tive, nem lembrei de tirar foto. Foi um dia assim horrível, um dia dos pais
em relação, assim, clima, né? Horrível. Fizemos um churrasco aqui em casa, né? Meu sogro estava aqui. Curtimos, entre aspas, né? O Dia dos Pais, mas foi horroroso. Um time do Botafogo horroroso, um jogo horroroso. O Botafogo poderia ter tomado de 5 ontem pro Juventude. Zoeira, mas se tivesse mais 10 minutos o Botafogo empatava. Mas aí já era tarde, meu amigo. Já era tarde. O Arthur Jorge, mais uma vez, com o time na mão. Cara, Palmeiras e Flamengo, um resultado provável ontem era um empate. Era um empate. O Flamengo venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o outro. São times parecidos, tem uma rivalidade. Botafogo e Palmeiras não tem rivalidade. A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras só está vindo da parte do Botafogo. O Palmeiras não tem rivalidade com o Botafogo ainda. Entendam isso. Essa coisa toda de o Palmeiras, isso é dor de cotovelo, nós, botafoguenses, do ano passado, de tudo que aconteceu, de perda do título, daquele jogo horroroso contra o Palmeiras, aquela virada histórica, erro de arbitragem, teve um monte de coisa. Então, nós, botafoguenses, criamos essa rivalidade com o Palmeiras, mas eles com a gente não tem. Eles estão cagando e nadando porque o botafoguense acha deles. Era muito provável um empate entre Flamengo e Palmeiras, e se o Botafogo vencesse, ele abria a diferença para o Flamengo, já está uma boa diferença para o Palmeiras, mas não. Mais uma vez, nas mãos do Botafogo, o Arthur Jorge coloca um time praticamente todo reserva, porque o Juventude é fraco, e é fraco, senão não estava onde está, né? E aí o Botafogo leva uma aula de futebol no primeiro tempo, com um Botafogo horroroso. Eu não acho, de coração, você pode até deixar de querer me seguir agora. Zoeira, eu não vou mais te seguir, eu não vou mais assistir teu vídeo. Tô nem aí. Só lamento por você. Eu não acho que o Botafogo vai ganhar um título. Eu não acredito que o Botafogo vai ganhar algum título em 2024. Eu não acredito. Eu espero estar errado, eu quero estar errado, eu espero chegar no final do ano e falar, ganhamos. Porque vai ter muitos botafoguenses que também não acreditam, que vão falar assim, eu sempre acreditei, eu já imaginava, eu não sei o que, mentira. Vai estar mentindo. E eu não estou mentindo nesse momento. Eu estou tão puto, com uma raiva tão grande desse Botafogo, depois do que fez ano passado, e tem a chance, a faca e o queijo na mão, para poder disparar na liderança, que já estamos no segundo turno, que vai passar assim, quando você vê, acabou 38 rodadas, que era só o Botafogo vencer o Juventude. Não é que seria um jogo fácil, mas era só jogar bola. O Botafogo não jogou bola. O placar ontem foi mentiroso, 3-2 foi mentiroso, era para ter sido 5-2 pro Juventude. 5-3 talvez. Mas o Juventude não merecia perder aquele jogo. Era só o Botafogo jogar bola, como jogou no último jogo contra o Bahia, por exemplo, né? Amassava o Juventude lá. Trazia os 3 pontos, ficava mais tranquilo. Mas enfim. Então assim, eu não acredito de coração que o Botafogo vai ser campeão em nada esse ano. Já perdemos a Copa do Brasil de uma forma ridícula, não pelo time, mas sim pela arbitragem. Poderia ter ido pros pênaltis, aí sim a gente poderia ter perdido depois, beleza, mas jogou, foi na bola. Aí seria mérito total pro Bahia. Eu acho que o Bahia não tem nada a ver também. Quem teve culpa foi o árbitro. Já estamos eliminados. Não temos Sul-Americano, porque estamos na Libertadores. Somos líder. Somos líder. Foda. E daí, isso significa que vai terminar a liderança? Flamengo tem um jogo a menos. Fortaleza tem um jogo a menos. Pode passar o Botafogo. Mas o Fortaleza não tem elenco para levar até o final. Que final? O final já tá aí, cara. Gente, acorda. O segundo turno já começou, daqui a pouco estamos na metade do segundo turno. Pare com esse negócio de que não tem elenco. Botafogo tem elenco? Eu achava que tinha. Depois de ontem, já tenho minhas dúvidas. Que quando bota os caras pra jogar, os caras não rendem. Então assim, eu tô puto, eu posso mudar de opinião, cara. Futebol é isso, eu posso mudar, eu posso chegar daqui a 3 rodadas e falar assim, agora eu acho que o Botafogo vai ganhar alguma merda, alguma coisa, caralho. Mas agora eu acho que não. Eu acho que o Botafogo vai pipocar na Libertadores. Não sei se vai ser pro Palmeiras ou para outro time, não sei. E eu acho que o Botafogo vai pipocar no Campeonato Brasileiro mais uma vez. Porque é isso que aconteceu no passado, pipocou. Teve erro de arbitragem? Teve influência de uma coisa ou outra? Teve. Mas o time pipocou. As últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro 2024, o Botafogo não ganhou uma. Você lembra disso?
Não ganhou uma nas últimas 10. Não é que isso vai acontecer novamente esse ano, mas eu acho que o Botafogo não ganha nada esse ano de novo. Agora restou 2 competições. Pelo que eu vejo pelo Botafogo, o Arthur Jorge toda hora inventando alguma coisa. O Botafogo não contratou um zagueiro. Aí agora o jogador quer ir embora. Quer não, vai. Porque hoje o Arthur Jorge já comunicou o Damian Soares de que ele não mais conta com ele pro elenco. Ou seja, ele vai treinar separado, vai receber seu salário até conseguir ir para outro clube. Cara, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu estou muito puto, que nem eu falei, eu posso mudar minha opinião depois. Mas nesse momento, eu não consigo ver nada de bom nesse time. Toda hora o Botafogo precisa contar com um jogador. Que o ano passado não tinha um Tiquinho, o pai dele não sei o que, isso que lá. Doença, família, isso aí não, né? É outra parte. Mas contava com o Tiquinho. O Tiquinho ficou na merda, todo mundo foi na merda. Esse ano o Júnior Santos se machucou, Luiz Henrique, todo mundo na merda de novo. Não dá, mano. Não dá. Eu, sinceramente, estou cansado disso tudo. E tudo que falam do Botafogo é o que tá acontecendo. É um time pipoqueiro, é um time que nada morre na praia, é um time que tá gastando milhões e continua sendo prejudicado pela arbitragem. Existe uma perseguição contra o Botafogo, isso não há dúvida, mas o time também dá motivos. O último jogo contra o Bahia, né? O Gregory não era para ter sido expulso, mas deu motivo, eles ficam esperando isso aqui do Botafogo dar motivo. Se der motivo, vai, entra e fode o Botafogo. Então, assim, cara, eu não tô esperançoso, vocês podem ficar puto comigo, podem me xingar, eu tenho certeza que tem alguém que pensa igual a mim, então é o que me conforta, que eu não sou o único maluco. Eu acho que o maluco nesse momento é o cara que acha que o Botafogo vai ganhar tudo. Não vai. Não desse jeito, tá? E pra mim não era hora de poupar. Eu ainda preferia realmente entrar com o time titular, fazer o resultado, ou manter um empate, e depois, conforme o jogo ia andando, você ia mexendo no time pra poupar os caras. Já que é pra poupar, não bota no segundo tempo. Já tava 3-0 Juventude quando o Arthur Jorge começou a querer mexer no time. Mas pra que, Arthur Jorge? Pra que já era pra poupar? Já tava 3-0, tu achou que o time ia entrar e ia fazer 5 gols? Já poupava os caras até quarta-feira. Que inclusive o Botafogo já anunciou que já foram vendidos mais de 30 mil ingressos esgotados. Botafogo e Palmeiras. Guerra. Enfim, eu tô vendo torcedores falando que se não vencer quarta-feira, o clima vai começar a ficar chato. Vai começar a ficar chato? Pra mim já tá chato há muito tempo. Só que tem pouca gente que tem coragem de falar. Essa é a minha opinião, é o que eu estou sentindo. Posso mudar, posso não mudar, e é o que eu queria falar. Botei pra fora e é isso. E vocês deixam tudo nos comentários o que vocês acharam da matéria, o que acharam do que eu tô falando. Se quiser deixar de seguir pelo que eu falei, eu acho que cada um tem um jeito de pensar e de falar o que pensa, e enfim, cada um tem o seu jeito de torcer. Nesse momento agora é o meu. Eu estava bem até alguns jogos atrás, já mudei e eu posso mudar futuramente, porque futebol que faz isso, a gente ser apaixonado por ele, a gente mudar de ideia. Mas, cara, eu estou muito decepcionado, muito puto com esse time que eu falei. Eu estou mais puto agora do que eu fiquei ano passado, sinceramente. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!